Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um passeio livre. Hoje é dia 12 de junho e hoje a gente vai falar sobre um tema atual e que pode ficar obsoleto, mas talvez não fique tão obsoleto assim, porque talvez ele fique marcado para a história. Então, eu vou falar hoje sobre a Copa do Mundo, né? Esse ano, 2026, acho que é ano de Copa do Mundo. Todo ano par é ano de um grande evento esportivo mundial, se alternando. Ora, Copa do Mundo de futebol, ora, Olimpíadas. E esse ano, em 2026, a Copa do Mundo de Futebol da FIFA está sendo realizada nos Estados Unidos. O que era para ser mais um contexto, né, de esportivo normal, esse ano tem algumas peculiaridades. Por quê? Como a gente sabe, os Estados Unidos, eles estão adotando uma política mais agressiva, uma política externa mais agressiva, né, desde o retorno do governo, né, do presidente Donald Trump, que os Estados Unidos adotaram uma política abertamente hostil ao resto do mundo. Eles não aceitam imigrantes vindos do sul global e são hostis até mesmo com pessoas, com estrangeiros, até mesmo de países aliados. Como a gente sabe, os Estados Unidos eles estão em um período, né, eles estão perdendo claramente a guerra econômica, né, a hegemonia econômica. Hoje a China já é a maior economia do mundo em poder de compra. A China, junto com outros países articulados, ela já tem uma influência econômica maior do que os Estados Unidos e os seus aliados. Então, isso fica... Então, como eles estão perdendo poderio econômico, só restou para eles ainda tentar se impor pela força e por outros mecanismos de sabotagem. Então, os Estados Unidos iniciou esse ano de 2026 invadindo a Venezuela, sequestrando o presidente de lá, uma tentativa de mudança de regime. Não conseguiu, porém, como eles colocaram o regime como refém, né, como o país como refém, eles conseguiram obter algumas vantagens, né, do petróleo, dos recursos da Venezuela. Então eles partiram para um outro objetivo deles, estratégico, que é tentar minar a Rota da Seda, né, e o principal país, né, que seria essa conexão, além do petróleo, das terras raras e vários recursos, foi o Irã. Eles, na estratégia militar deles, imaginavam que a guerra contra o Irã seria uma guerra rápida e, até agora, o Irã só tem resistido e os Estados Unidos não atingiu o seu objetivo. Então, eles estão se desgastando politicamente, estão gastando os recursos militares, porque o Irã ele consegue atingir alvos em Israel e bases militares estadunidenses no Oriente Médio a um custo muito baixo, infinitamente mais baixo. Você tem uma ideia? Enquanto um míssil utilizado por Israel e Estados Unidos custa milhões, um drone do Irã custa 20 mil dólares. Então, assim, o custo dessa guerra para o Irã só está sendo mesmo da destruição parcial da sua estrutura e das vidas humanas dos iranianos que foram assassinados.
já que os alvos dos Estados Unidos e do seu enclave colonial lá, que é aquele estado, né, aquela ocupação lá, eu não gosto de dizer o nome, né, que ocupou a Palestina, eles tiveram, né, alvos atingidos. E no caso daquele lugar, né, os danos foram bem severos. Então, muitas cidades de lá foram severamente comprometidas, né? Tem aí e isso se reflete na Copa do Mundo. Os Estados Unidos também estão com uma política hostil em relação aos seus aliados. Por exemplo, eles retomaram o projeto de anexar a Groenlândia, tomar a Dinamarca e anexar aos Estados Unidos, o que, né, acabou gerando uma tensão geopolítica, uma tensão militar com a própria OTAN, da qual ele é um líder, já que anexando a Groenlândia, ele iria fatalmente entrar em conflito com a Dinamarca, com a União Europeia, iria esfacelar a OTAN. Os Estados Unidos também, nesse meio tempo, isso no ano passado, entrou em conflito também com o Canadá, seu aliado histórico, né? Quase uma extensão cultural dos Estados Unidos, né? E chegou, né, no caso desse presidente, a ameaçar, né, anexar o Canadá, chamando o Canadá de 52º estado e outras zombarias deles, da política, da propaganda deles, o que gerou também um desgaste com o próprio povo, né, com a nação do Canadá, de vários povos, né, mas com a nação, né, digamos assim, do Canadá. Ou seja, eles estão com hostilidade geral. E nessa Copa do Mundo, que era para ser geralmente um país que cedia um evento esportivo global, ele costuma adotar nesse período, tanto que o Brasil ele fez isso em 2014, 2016. Esse país ele costuma, nesse período excepcional, adotar uma política mais receptiva, uma política mais amistosa para os visitantes. Afinal de contas, é um período em que vem turistas do mundo inteiro, vem as delegações dos times, das seleções de futebol, né, a equipe técnica, a arbitragem, enfim, todo um conjunto de pessoas que se desloca para aquele país. E o que eles têm feito é uma hostilidade, né? Eles expulsaram um árbitro que é do Senegal sem motivo nenhum. A seleção do Irã, com a qual eles estão em guerra, não pode permanecer no território dos Estados Unidos. Os jogos do Irã são todos nos Estados Unidos e eles não podem, a seleção não pode ficar lá, tem que dormir e treinar no México. Eles também cancelaram vistos turistas e ingressos de pessoas que já tinham comprado, que são de nações que eles consideram inimigas. Então, assim, é um país que está um evento que era para ser um evento festivo, está sendo um show de horrores, o que eu acho que está sendo pior do que foi as Olimpíadas na Alemanha nazista, lá em 1936 ou foi 34, não lembro. Porque pelo menos naquelas Olimpíadas a Alemanha tentou mostrar sua superioridade para o mundo e não praticando hostilidades com o mundo inteiro. E os Estados Unidos, eles estão deixando escancarado que eles não são um regime democrático, né? O que quase todo mundo já sabia, né? Quem conhece os Estados Unidos sabe que ali é uma autocracia, né? Com dois partidos que se alternam
mas eles, né, tomaram a forma quase de uma ditadura, né, aos moldes das ditaduras que eles implantavam pelo mundo, na América Latina, enfim, no resto do mundo. Então, um país que está hostilizando as pessoas, e ir para essa Copa do Mundo, né, essa Copa do Mundo está sendo marcada pelo medo. As pessoas vão, mas não sabem, né, se quando chegar lá vão ser presas, né? Teve um jogador, não sei de onde foi, que ele foi interrogado por 7 horas. Ele foi preso praticamente, porque 7 horas ele ficou detido. Uma repórter brasileira, o que era negra, né, foi revistada de uma maneira humilhante. Então, assim, é um país que está mostrando o que há de pior na humanidade e nele mesmo, né? Aquela fachada de propaganda que era um país democrático, um país de todos, um país de, enfim, né, uma democracia maravilhosa, um país perfeito, onde todo mundo pode ir que vai ser feliz. Na realidade mostrou a sua face real, né? O que eles sempre foram, e eles agora estão mostrando para o mundo e deixando bem escancarado que eles são uma ditadura. Quem conhece os Estados Unidos sabe, né? Os Estados Unidos são a terra do racismo institucionalizado. A gente tem que lembrar que Hitler e a Alemanha nazista se inspirou nos Estados Unidos, né? Se inspirou no regime do segregacionista do Jim Crow. Os Estados Unidos não foi apenas um país marcado pela escravidão, né, que já foi uma chaga muito grande na humanidade, mas os Estados Unidos, depois da abolição da escravidão, foi marcado por uma segregação brutal, né? Um regime quase de extermínio da população negra, um regime onde o racismo e a discriminação eram a regra. Isso só foi acabar na década de 60 desse século. Mesmo assim, né, acabou legalmente, quando essas normas foram consideradas inconstitucionais. Mas na prática, isso nunca acabou. Os Estados Unidos sempre foram um local em que pessoas negras, pessoas vindas de países pobres, né, onde eles destroem, que não sejam descendentes de europeus, né, no caso mais especificamente britânicos, alemães, porque russos não são bem-vindos, italianos não estão bem-vindos. Então não são todos os europeus. Espanhóis são confundidos com latinos, não são bem-vindos, né? Então são algumas poucas nações que eles consideram como nações brancas, puras, né, que eles têm um mínimo de respeito. Mas o resto da população mundial, para eles, é lixo. Então, é um país que eu me arrisco a dizer, um dos piores países do mundo, se não o pior, né? Um país que é o segundo mais rico hoje, mas um país marcado por miséria, por violência extrema, né? E hoje, na sua decadência derradeira, né, como potência futuramente, eu acredito que os Estados Unidos, né, que tem muitos movimentos separatistas, né, não custa lembrar que os Estados Unidos têm movimentos separatistas. Você tem movimento do Texas independente, movimento que quer a Califórnia independente. Você tem estados do norte dos Estados Unidos que querem independência e se anexar ao Canadá. Você tem vários movimentos políticos que visam a desintegrar. Então, eu acho que os Estados Unidos, eles já estão mostrando que eles não têm essa força militar que eles afirmam ter. Isso lembra até um pouco, um certo paralelo, né, claro, guardando as suas diferenças, mas o que aconteceu com os grandes impérios
Roma, por exemplo. Então, quando o império ele está ruindo, é quando ele começa a querer mostrar força, poder, aquele poder que ele não tem mais, né? Uma hegemonia que ele já perdeu. Então, quem já não tem poder, ele busca afirmar o que ele já perdeu. Então, os Estados Unidos, eles viveram a semelhança de Roma, né? E Roma, ela viveu a Pax Romana logo, imediatamente, antes do seu declínio total. O declínio completo do Império Romano durou mais de 3 séculos, depois da sua expansão máxima, do seu apogeu, que foi ali na época em que houve, né, a mudança histórica, o advento do cristianismo. Ali foi o apogeu do Império Romano, mas logo em seguida entrou em declínio absoluto. Um declínio tão grande que no século V, em 476, o Império Romano se esfacelou por completo. Deixou de existir. Se fragmentou, foi um império que foi sediado em Constantinopla, né? O Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, e o Império Romano ele se esfacelou em vários reinos, né? Daí teve o Sacro Império Romano Germânico, enfim, vários outros, né? E o Sacro Império, eu falei, o Sacro Império Romano Germânico, e vários outros, que eu não estou lembrado agora, né? Que foi o que a historiografia tradicional chama de Idade Média, né? Sob a ótica europeia, óbvio. A Idade Média não foi a mesma no mundo inteiro, apenas em uma fração da Europa. Então, assim como todos os impérios no final, os Estados Unidos estão nessa fase derradeira. A gente não sabe quando esse império global estadunidense vai ruir por completo. Pode ser imediato, né? A história não é algo tão exato, né? Impérios podem cair também em alguns dias. Basta ter uma revolução e tudo acabar, né? Por dentro, os Estados Unidos são um país apodrecido, carcomido pelas suas próprias contradições, né? País marcado por violência racial, milhões de pessoas em situação de rua, ou quase nessa situação, outros milhões de pessoas vivendo de forma precária, né? Pessoas com subempregos e um custo de vida cada vez mais alto. Basta lembrar que essas políticas econômicas adotadas por esse governo atual, elas encarecem sobre a maneira o custo de vida da população que vive lá. Então existia aquele mito que falava: não, venha para os Estados Unidos, que aqui tudo é mais barato, veja como a carne é mais barata. Era mais barato quando existia um incentivo para que os países exportassem para os Estados Unidos a um custo baixo. Isso mantinha um poder de compra artificialmente baixo, aliás, artificialmente alto. Então, você tinha quase tudo produzido na China ou em outros países, né, que exportavam para lá, e lá você tinha um custo de vida baixo artificialmente para produtos industrializados. Isso acabou, isso ruiu. Com essas políticas hostis adotadas por esse governo de aumentar os impostos de importação sobre esses quase produtos do mundo inteiro, o que ele fez foi encarecer o custo de vida para o cidadão que está lá, seja o estadunidense nativo, seja o estrangeiro que foi para lá em busca de uma vida melhor, mais fácil, mais barata. E o que ele encontrou foi carestia. A mesma carestia que ele encontra nos seus países de origem. Carne está cara, né? O ovo nos Estados Unidos é caro. Então, assim, do que é que vale a pena estar nesse país, nos Estados Unidos, né? Não vale a pena. Então,
A Copa do Mundo, ela só revela isso, a decadência de um império. Os Estados Unidos como um país decadente, como um país apodrecido e que já não consegue mais esconder essa sua face podre, e mostra isso de forma clara num evento como a Copa do Mundo, hostilizando praticamente o resto do planeta. Porque não tem ninguém que vá para esse evento que não tenha medo de ser preso. Uma pessoa, imagina, um turista, uma pessoa comum, né, por causa do seu país, por causa de racismo, correr o risco de ser preso, de ser deportado, de ser acorrentado e de ser jogado de volta para o seu país de origem, sendo que a pessoa tinha visto, tinha tudo certo, mas nem isso é garantia de que a permanência lá, mesmo que seja para fins turísticos, tem segurança. O próprio Estado não oferece segurança. O Estado é mais perigoso do que do que os próprios criminosos civis, digamos assim, do que os criminosos comuns. O Estado acaba sendo a maior organização criminosa de todas. Então é isso, meus amigos. Estamos aqui. Já cheguei no meu destino. Hoje não vou falar nada. Não é daily vlog. É apenas um vídeo de opinião. Então é isso. A gente se vê em uma próxima oportunidade.